Semana passada já havíamos dado a introdução a respeito de azimuth, né? Então, hoje, continuando a questão do azimuth, e só recapitulando aqui a questão das datas, semana que vem a nossa aula excepcionalmente será dia 18, sexta, né? E aí teremos a aula dia 24 e a nossa P2, dia 1º de julho, ou seja, daqui 3 semanas, aquela mesma situação de solos e fundações, né? Já estamos aí nesse caminhamento final aí, tanto das avaliações quanto do TCC, TCM de vocês, que combinamos a entrega para o dia 28, né? Aí, segunda-feira, agora dia 14, falamos um pouco mais aí novamente da questão aí do TCC, TCM. Então ainda temos aí esse final aí da parte de topografia, estamos falando aí da parte dos ângulos dentro da topografia e o azimuth. Demos uma introdução a semana passada, hoje a gente vai continuar com essa questão aí da introdução, ver aqui a resolução de 2 exemplos, e aí eu deixarei aí vocês para fazerem aí um exemplo, e esse exemplo será corrigido aí na nossa próxima aula, tá? Então vamos aproveitar aqui essa aula para tirar aí as dúvidas do azimuth, tá? Então vamos lá, né? A aula 13 já está disponível lá na plataforma. O ângulo azimuth, quem que é o ângulo azimuth? Ele é um ângulo que nasce, né? Eu coloquei aqui entre aspas, né? Nasce no norte e anda de 0 a 360 graus no sentido horário. Algumas questões aqui, elas devem ser também retomadas lá da época do colégio, né? Principalmente na parte de geografia, que nós estudávamos a questão de norte, sul, leste, oeste, né? Sempre vai ser essa definição, então essa cruz aqui sempre será norte em cima, sul para baixo, leste à direita, oeste à esquerda. Uma forma legal de guardarmos isso, se a gente encontra dificuldade nessa questão do norte, sul, leste, oeste, é lembrarmos aí do mapa do metrô, né? Onde nós temos a linha norte-sul, linha azul, né? Tucuruvi, Jabaquara, e a linha leste-oeste, onde tem Corinthians, Itaquera, Palmeiras, Barra Funda, né? Leste-oeste. Então, linha norte-sul, linha leste-oeste do metrô. Não por acaso elas têm esses nomes, né? De linha norte-sul, linha leste-oeste, justamente por conta da questão aí cartográfica, no caso, né? Não é nem uma questão topográfica, mas a topografia e a cartografia, elas são disciplinas aí que se comunicam em vários pontos, e não por acaso aí especificamente essas duas linhas do metrô, elas levam esses nomes, né? Justamente aí pela colocação aí de norte, sul, leste, oeste. Outra questão que pode surgir também é a questão do porquê o E e porquê o W, né? Na linguagem topográfica, ela é em inglês, né? Então as iniciais de leste e oeste em inglês é E e W, né? Leste de east e W de west, né? De oeste. Então leste, oeste, na linguagem topográfica, né? As iniciais colocamos aí em inglês, tá? Então, norte, sul, leste, oeste. Então, lendo novamente aqui a definição de azimuth, né? E já imaginando-se aí o topograficamente falando, norte, sul, leste, oeste. O azimuth é aquele ângulo que nasce ao norte, no norte, né? E anda de 0 a 360 graus no sentido horário, né? E o que é o sentido horário? O sentido do ponteiro dos relógios, né? Ele está indo da esquerda para a direita, sentido horário. Sentido anti-horário é o contrário, né? Do que seria aí o sentido horário, ou seja, um sentido anti-horário
estaríamos indo da direita para a esquerda. Então, um exemplo aqui, o primeiro exemplo de que nós temos, né? Eu quero definir aqui esse ângulo, né? Esse azimute da reta AB. Sempre que eu falo Boa noite, professor. sempre que eu falo de um ângulo, a gente tem a nossa definição, a sua origem e destino. E quando estamos falando aí de, por exemplo, um azimute de AB, a origem é no ponto A e o destino é no ponto B. A origem é onde nós imaginamos que nós vamos estacionar o nosso equipamento, né, de leitura topográfica. Então, sempre eu estaciono o equipamento no centro dessa cruz, né? Então, tá aqui, estacionei o equipamento aqui, achei a posição norte, e se eu estou falando que é um azimute da reta AB, o meu ponto A está aqui a sua origem, 79 graus, 12 minutos e 40 segundos. Coloquei aqui esse azimute, né, dessa reta aí AB. Está aqui a reta AB, né, sinalizado aqui por essa linha. E o seu azimute aqui de 79 graus, 12 minutos e 40 segundos, representado aqui. Esse é um exemplo, que a gente até trabalhou com isso um pouco na semana passada. Aí eu escrevi aqui, né, observe que há os quadrantes, né, norte-sul, leste-oeste, que nós falamos agora há pouco, né, e que consideramos o ângulo 0 graus nascendo sempre ao norte, né, então sempre tem o ângulo 0 graus nascendo aqui, então vai ser 0, 90, 180, 270 e 360 graus, conforme colocamos aqui, né. Então 0 graus, 90 graus, 180 graus, 270 graus e 360 graus, né? Sempre cada quadrante tem 90 graus, então sempre estou somando 90. Então 0 mais 90, 90, 90 mais 90, 180, 180 mais 90, 270, 270 mais 90, 360 graus. Segundo exemplo, né? Qual o azimute AB e BA? Ou seja, é a mesma reta, o que muda é só a origem, né? E a origem é onde eu faço a leitura, onde eu estaciono o equipamento e onde eu aplico essa teoria do azimute. Então, qual o azimute de AB e BA da reta abaixo? Então, eu não dei aqui as coordenadas, mas eu tenho aqui a reta AB, estacionei o equipamento aqui no ponto A, achei esse azimute de AB. Estacionei o equipamento no ponto B, quero saber o azimute de BA, começando em B, terminando em A. Aplico aqui a teoria do azimute, nascendo ao norte, que vai de 0 a 360 graus. Aqui de AB a mesma coisa, estacionei o equipamento aqui, nascendo ao norte, que vai de 0 a 360 graus. Esse é o ângulo do azimute AB e este é o ângulo do azimute BA. Que ângulos são esses? Coloquei aqui uns ângulos coerentes, né? Falando aqui que o azimute de AB é 130 graus, 20 minutos e 22 segundos. Como que eu cheguei nesse valor? Não cheguei, estimei, né? Então tem aqui, o que eu falei que ele é? 130 graus, 20 minutos, 22 segundos. Está aqui, o azimute de AB. Faz sentido, né? Está maior do que 90 e menor do que 180. O azimute de BA, 310 graus, 15 minutos, 17 segundos. Faz sentido, né? Maior aqui do que 270, menor do que 360. Então achamos aí o azimute de AB e o azimute de BA dessa reta AB, né? Um exemplo, né? Esses ângulos aí foram estimados, são coerentes. Mais um exemplo, agora aplicando números, né? Até vocês perguntaram na semana passada como que chegamos, né, nesses valores aí. Existe
através das coordenadas, né? As coordenadas continuam. Então eu falo aí, a reta formada pelos pontos A, 10 e 10, e B, 20 e 40, possui quais azimuts? Ou seja, eu quero saber o azimute de AB e o azimute de BA. Coloco os meus pontos dentro aí do meu plano cartesiano. Coloquei o meu ponto A, 10, 10. 10 em x, 10 em y. Coloquei o meu ponto B, 20, 40. 20 em x, 40 em y. Tracei uma reta, que é essa reta AB. A essa reta B eu dou o nome de poligonal fechada. Nós estávamos falando das poligonais. Dou o nome de poligonal aberta. Estávamos falando até agora das poligonais fechadas, né, que são terrenos. Aqui eu tenho apenas uma reta, dou o nome a ela de poligonal aberta. Tá? Então, descoberto aí essa minha poligonal aberta, quero saber agora quem que é o azimute de AB e quem que é o azimute de BA. Bom, o azimute de AB, estacionei meu equipamento aqui, está aqui a minha cruz, tracei o ângulo que nasceu no norte, anda no sentido horário e vai de 0 a 360 graus. Então ele nasceu aqui em 0, chegou aqui até a minha reta, cheguei nesse ângulo, né? Quero saber quem é esse ângulo, o azimute de AB. Para o azimute de BA, mesma coisa. Coloquei o meu aparelho aqui, gerou essa mira, essa cruz. Ele nasce no norte, ele vai de 0 a 360 graus. Então ele vai andando aqui, onde está o cursor do mouse, até encontrar a minha reta BA. Então este é o ângulo, o azimute DA. Tenho aqui o azimute AB e o azimute BA. Bom, como eu descubro numericamente agora esses ângulos, né? Visualmente, já conseguimos enxergá-los. Agora, como que eu consigo numericamente? Através da trigonometria que estávamos usando e continuaremos a usar até o final aí do curso. Então, eu crio aqui onde eu coloquei na caneta marca-texto um triângulo, né? Um triângulo retângulo. Crio dois ângulos, criei aqui o ângulo alfa, criei um ângulo beta. Essa é apenas uma forma de se resolver, existem outras. Tá? Achei aqui um ângulo alfa, achei aqui um ângulo beta. Então eu posso falar que o meu azimute de AB, que é esse ângulo aqui, ele é 90 graus, que é isso aqui onde eu estou passando o cursor do mouse, menos alfa. 90 graus menos alfa igual o azimute de AB. Agora, o azimute de BA, quem que vai ser o azimute de BA? Onde está passando aqui o cursor do mouse, a gente já tinha visto ele anteriormente. Ele vai ser 180 graus mais beta. 180 graus mais beta é igual o azimute de BA. Né? O visual, o fazer o desenho, o colocar os pontos no plano cartesiano nos mostra isso. Então, partindo agora para a parte braçal, né? Para descobrir o ângulo alfa, né? Aqui, tangente de alfa, cateto oposto pelo cateto adjacente. Cateto oposto, né, a alfa, 30, né? Indo do 10 para o 40, 30. Cateto adjacente, indo do 10 para o 20, 10. 30 dividido por 10, 3. Só que eu não quero saber o tangente de alfa, quero saber quem é alfa. Então, pego lá, shift tangente de 3, 71,57 graus. Só que eu também não quero saber quem é o alfa, quero saber quem é o azimute de AB. E aí vimos que é 90 menos alfa. 90 menos alfa igual 18,43 graus. Não coloquei aí, mas ainda temos que transformar isso em grau, minuto e segundo. Se você transforma os 18,43 em grau, minuto, segundo, tem um microfone aberto aí, gente. Chegamos em 18 graus, 25 minutos e 48 segundos. Quem que está com o microfone aberto? E aí,
Mesma coisa para acharmos o azimuth de BA, né? Já vimos aqui graficamente. Agora, numericamente, eu preciso saber quem é o beta, né? Fiz aqui também usando as funções trigonométricas. Então, tangente de beta igual o cateto oposto pelo adjacente, 10 por 30, 0,33. Shift tangente de 0,33, 18,43. Cheguei no beta, 18,43. Faz sentido ser 18,43. Por quê? Se esse ângulo aqui, que é o azimuth de AB, é 18,43, este outro ângulo aqui ele também vai ser 18,43. É questão de semelhança de triângulos. Não falamos disso. Temos como provar isso, mas chegando no resultado através dos cálculos, que é o que fizemos, é o que basta, tá? Mas existe a questão de semelhança de triângulos. Fica para uma próxima vez para vermos isso aí. Mas, chegando aqui pelos cálculos aí das funções, que é o que nós estamos trabalhando, observamos aí que chegamos nesse beta de 18,43. Mas eu não quero saber quem é o beta, quero saber quem é o azimuth de BA. Pelo desenho, observamos que é 180 graus mais beta. Então, 180 mais 18,43 igual 198,43 graus. Só que eu também quero saber em grau, minuto, segundo. Transformo, chego em 198 graus, 25 minutos, 48 segundos. O azimuth de BA. Perguntas? Ô, professor, eu não entendi porque aquele ângulo de cima é 180, ele não pega a lateral de 90 graus, não? Acompanha o cursor do mouse aqui. Ele é 180. É esse ângulo aqui que eu estou falando. Ah, tá, entendi. Tá? Porque como a gente desenhou aqui o azimuth, certo? Que é esse que está aqui em preto. Eu quero saber ele, só que para eu saber ele, eu tenho que somar esse que eu chamei de beta, mais esse aqui que é 180 graus. Certo? Ah, certo, entendi agora. Beleza. Próximo. Bom. Ô, professor. Sim. Aí nesse caso, se eu fizesse 360 menos o beta, não dá para achar ele? Por que você faria 360 menos o beta? Porque ele completo lá no. Ele completo não é 360, o ângulo? Exato, só que 360 menos o beta seria. Ah, Não tá. seria o ângulo que eu estou procurando, né? Ah, entendi, tá. Tem que ser assim mesmo. Beleza. Aí a gente sempre tem que lembrar da teoria do azimuth, é o ângulo que nasce no norte. E medimos ele de 0 a 360 graus no sentido horário. Então, então eu tenho aqui a reta BA. E eu quero saber o azimuth da reta BA. Estacionei o equipamento aqui em cima e comecei. Gente, microfone, gente. Estacionei o equipamento no ponto B. Começo vendo no norte, sempre vai ser para cima o norte, e ele vai de 0 a 360 graus, ou seja, posso ter azimuths de 0 até 360 graus. Sim. Então eu comecei aqui no norte em 0 graus, estou andando, cheguei na reta, terminou. Esse vai ser o azimuth de BA. Então eu tenho que descobrir esse ângulo, exatamente esse ângulo aqui que eu fiz aqui passando em preto. Como que eu descubro ele, né? Eu não consigo ter ele direto ou visualmente. Eu consigo descobrir esse ângulo interno
desse triângulo que eu criei, e eu sei que esse ângulo aqui é 180 graus. 180. Então, 180 Perfeito. mais beta, chego no azimuth de BA. Da mesma forma como eu cheguei no azimuth de AB. Visualmente, eu sei que o azimuth, estacionei o equipamento aqui, começa no A, vai até o B, a minha reta. Meu ângulo aqui, começando no norte, 0 graus, sentido horário, chegou aqui na reta AB. Que ângulo que é esse? Eu não consigo ver ele diretamente, mas através das propriedades angulares que nós temos, eu sei que aqui é 90 graus, onde eu estou passando com o cursor do mouse, que é esse primeiro quadrante aqui, né? 90 menos alfa, chego em azimuth de AB. Perfeito. Beleza. Dúvidas mais? Se fosse inverso, no caso, o A fosse em cima e o B embaixo, aí vai ser... O que você chama de cima inverter, em vez daqui ser o ponto A ser aqui e o contrário? Isso. Aí Certo. vai ser a mesma coisa? Fala. 180 graus embaixo e 90 em cima, é isso? Se fosse invertido, eu entendi, me corrija se eu estiver errado, mas eu entendi a sua dúvida se eu tivesse invertido. Em vez do ponto A ser o A, ele fosse o B, eu teria a mesma figura, certo? Sim. Tendo a mesma figura, seria o mesmo raciocínio. A única diferença é que aqui, em vez de ser um azimuth de AB, seria um azimuth de BA. E aqui, em vez de ser um azimuth de BA, seria o azimuth de AB, né? A origem é sempre o primeiro, né? Que eu coloco. A única diferença seria essa. Ah, entendi. No caso, aí nos próximos exercícios vai ter auxiliar ou não? Vai ser direto assim? Sempre vocês vão ter que criar uma figura auxiliar quando a gente fala de uma reta. Se eu quero saber na questão da poligonal aberta, que é o que a gente está vendo aqui, que é uma reta, vocês sempre vão ter que criar um triângulo retângulo auxiliar. Ah, conforme está em amarelo, né? Isso. Ele não faz parte do azimuth, né? Ele é simplesmente um auxílio para que nós saibamos aí os lados. Olá, Letícia. Bem, o vovô tinha trabalhando. Deu pra comprar refri? Ele não faz parte da reta. Ele é apenas um uso auxiliar para que você descubra os ângulos azimuth. Agora, quando a gente falar de poligonais fechadas, que é o que a gente estava trabalhando até agora, em alguns momentos a gente vai precisar de auxiliares e outros não, né? Aí é exatamente o que a gente vinha trabalhando até agora. Outra dúvida, professor. No caso lá do resultado lá que deu 90 menos 71,57. Sempre vai ser em grau, né? Sempre o quê? Sempre vai ser em graus? Sim, sempre esses cálculos iniciais em grau, só que o final aqui você tem que transformar em grau minuto segundo. Eu não transformei aqui porque eu não estava com a minha calculadora quando eu fiz isso. Mas esse final, que é o azimuth, você transforma em grau minuto segundo. Deixa eu ter uma dúvida. No caso, eu não sei se eu fiz certo. Eu usei aqui a calculadora. Deu 18 graus e 43 minutos, é isso? Sim, Ah, tá certo. do azimuth de AB. Eu fiquei na dúvida da vírgula, então tá certo. Sim, aí só transformar ele em grau minuto segundo.
Dúvidas mais, gente. Professor, Sim. volta lá para mim, por favor. Na BA, primeiro em cima aí, de 0 a 360 graus, correto? Só que tá essa linha do AB, ela 90, 180, só que ela passou de 180. Mesmo assim, ela é considerada 180? O azimuth, ele não é 180 graus. O azimuth, que é essa linha que passou, é 198,43. O 180 é essa linha vertical que está passando o cursor do mouse, começou aqui até aqui. Aí é 180. Isso mesmo. 180 mais beta, aí é o meu azimuth. Correto. Correto. Mas essa dúvida mesmo. Beleza. Ô, professor, só que no ângulo de baixo, o AB não dá 90, né? Porque 90 é esse primeiro quadradinho fechado. O azimuth de AB não é 90. Mas para eu chegar no azimuth de AB, eu subtraio 90 aqui. Isso aqui é 90 graus, onde eu estou passando o cursor do mouse. 90 graus menos alfa, eu chego em azimuth de AB. Então, no caso, estando dentro desse quadradinho que dá 90, já calcula com 90 mesmo. É assim, volto a falar uma coisa que eu sempre falo para vocês. A gente tem que tomar cuidado com essas analogias que a gente faz. Que às vezes, e o exercício que eu deixei para vocês fazerem, eu não tenho uma reta que vai estar dessa forma, ela vai estar disposta diferente. Então eu tenho sempre que observar quando a origem da minha reta e onde eu estaciono o meu equipamento, ele pode estar, né, nesse quadrante, ele pode estar nesse quadrante, ele pode estar nesse quadrante, ele pode estar nesse outro quadrante. Cada um tem uma situação. Estando nesse primeiro quadrante, que é o que aconteceu aqui agora, sim, vai ser 90 menos esse ângulo aqui desse triângulo auxiliar que eu criei para poder achar o azimuth. Agora aqui já foi diferente, né? Ele deu aqui nesse quadrante aqui, e para eu saber o azimuth dessa reta BA, eu tenho que observar, né, o ângulo, né? Eu tenho que manipular os ângulos, e aí eu vejo que é 180 graus mais esse pedaço de ângulo aqui que a gente chamou de beta. Então a gente sempre tem que observar o quadrante que está para saber a conta que a gente vai fazer, né? Essa conta ela não é uma fórmula, né? O que vai nos mostrar a conta a ser feita para se chegar no azimuth é o desenho que você faz. Como que a gente vê isso? Treinando. Deixei um exercício para vocês pensarem um pouco. Professor, desce só um pouquinho a explicação, a imagem da explicação aí para eu copiar um negocinho ali, que não deu tempo para copiar. Um pouquinho mais. Aí. Obrigado. Deixei um exercício, já leio aqui o enunciado com vocês. Só esperar aí vocês terminarem de copiar. Se bem que eu já disponibilizei lá também na nossa aula de hoje. A aula 13 está disponibilizado esse material já. Posso ver o enunciado aqui? Pode sim. Beleza. Quer dizer, por mim pode, né? Pode. Beleza, deixa eu só... Espera aí, achar algo aqui.
Deixa eu pensar, né? E eu já leio aqui o enunciado. Deixa ele abrir. Ô, filho. Nossa, de lua esse negócio, hein? Vocês estão com a plataforma aberta? Eu não tô, deixa eu entrar lá. Peraí. Não, eu também não. Tentem entrar aí, por Abriu favor. para entrar. Eu tô, professor. Lê o enunciado do exercício aí, por favor. Ah, agora foi. Beleza. Bom, pergunto, né? Quais os azimuths da reta poligonal aberta, né? AB. Então, os azimuths, eu quero saber o azimuth de AB e o azimuth de BA, né? Onde são as duas origens possíveis, né? Então, eu quero saber o azimuth de A para B e o azimuth de B para A. O ponto A possui as coordenadas 20, 25 e o B as coordenadas 50 e menos 45. Coloque os azimuths em grau, minuto e segundo. Então, primeira coisa que vocês têm que fazer, né? Vocês vão traçar o plano cartesiano, traçar a reta AB. Traçou a reta AB, coloca a mira, né? Essa cruz no ponto A, acha o azimuth de AB. Pega essa cruz, essa mira, coloca no ponto B, desenha, faz graficamente o azimuth de BA. Visualiza, observa um triângulo auxiliar que pode ser criado, veja os ângulos que são necessários para saber quem é o azimuth de AB e quem é o azimuth de BA. Olhe, pense, reflita primeiro antes de partir para o cálculo. O cálculo é a parte mais simples, mais fácil. É o ferramental. Através do cálculo, chegue nos ângulos que são necessários e aí vemos aí quem são os azimuths de AB e o azimuth de BA. Vou fazer esse exercício aí junto com vocês na nossa próxima aula. O início a gente começa a fazer hoje aqui. Coloco ali no plano cartesiano, mas a parte de cálculos eu vou deixar para fazer no início da próxima aula, tá? Então, vou dar um tempo aí para vocês pensarem, né, refletirem e tentarem fazer. E aí, por volta das 9 eu volto
e aí a gente conversa um pouquinho mais. Beleza, professor. Vou deixar o exercício aqui na tela.